Boa tarde, sejam todos bem-vindos à Tria, um programa onde a gente se encontra para falarmos sobre você, sua saúde mental, física e espiritual. Eu sou Josi Toigo, estou aqui com o Luan Toigo e juntos nós vamos discutir com você sobre o tema de como está o seu copo. Eu tenho escutado muito das pessoas que estão extravasando. O copo está cheio, o meu já extravasou faz tempo. Inclusive de jovens em torno de 15 a 25 anos, onde os problemas da vida estariam começando e o copo já está transbordando. E essa reflexão com esses jovens me fez então trazer esse tema ao programa para nós pensarmos juntos. E aí eu lanço a pergunta para você que está nos ouvindo: como está o seu copo? E é sobre isso que nós vamos falar. Lua, como está seu copo? É um tema muito interessante da gente conversar, porque eu percebo assim que os problemas que a gente tem na vida vai de acordo com a expectativa que a gente tem. E o que a gente espera pra gente. Tipo, as condições que a gente coloca para ser feliz. Né? O que tu acha sobre isso? Eu acho que o copo somos nós. E quando nós tomamos consciência de que eu sou o copo, cabe a mim decidir o que pôr para dentro ou não. E também estruturar esse copo para que ele tenha barreiras de proteção sobre o que eu vou permitir que o externo interfira em mim ou não. O que vai vir para encher esse copo, o que eu vou permitir que entre nesse copo, se é que eu vou permitir. Depois que eu tomo consciência disso, eu começo a me questionar o que vale a pena entrar no meu copo e me carregar, né? Me pesar ali dentro, como se eu tivesse um limite de tolerância em relação à vida. É muito preocupante ouvir, né, Lua, das pessoas, e olha só, a grande maioria, quando eu faço essa pergunta, me relata que o copo, se não está acima de 80% cheio, já está transbordando. E desses 80% que já está cheio, quando eu pergunto para a pessoa: mas está cheio de problemas, de situações que são internas tuas, que dizem respeito aos teus desconfortos internos, ou estão relacionadas ao externo, com situações externas que você joga para dentro do copo? E a grande maioria relata que os problemas vêm de fora. E aí eu jogo para ti a questão de o que falta no interno para ter essa consciência de proteção, de filtro, de valor do copo, do interno, para que eu consiga me distanciar o olhar sobre esse externo. Eu acho que ali a gente entra numa questão que é assim, é um fato isso, que o ser humano até hoje, ele não entendeu qual é o sentido da vida. Por dois fatos. Primeiro, porque ele nunca fomos ensinados a pensar sobre isso. E segundo, que isso é visível pelo tanto de coisa que a gente fez com o mundo. Por exemplo, a gente hoje em dia vive num mundo doente, literalmente. As pessoas vagueiam por aí sem saber o que estão fazendo, sem saber o que estão procurando, sem saber o porquê estão vivas. E a gente vê cada vez mais cedo as pessoas perdendo o sentido da vida. Crianças hoje em dia, 8, 6 anos, 10 anos, já em depressão no quarto. Muito cedo essa perda de ânimo e sentido pela vida. E isso deixa claro uma coisa: a gente não entendeu o que é a vida. Alguma coisa a gente precisa aprender, não de conhecimento, mas de sabedoria. Por isso, porque assim, se tu tá numa frequência alta, numa vibração de amor, de alegria, de entusiasmo, de tudo, o que tu permite que entre pro teu copo? Tu permite que um problema entre pra dentro de ti? Não, aquilo rebate em ti. As coisas ruins rebatem em nós se tá numa vibração alta. Só que uma vibração alta de amor, de alegria, de felicidade, ela só vem através do sentido pela vida. Porque assim, a gente foi ensinado a vida inteira a pensar que a gente nunca tá completo, né? Parece que a gente tá o tempo inteiro buscando alguma coisa, sempre com pressa em busca de algo, e essas coisas que a gente busca estão sempre fora de nós. Só que a vida é completa nesse momento. Por quê? Porque a única coisa que existe é esse momento.
Se tu te fizer a pergunta, o que tu sonha? E a pessoa responde, eu sonho com ter 1 milhão no banco, eu sonho com ter uma família perfeita, uma casa, tudo. O que vai mudar desse momento pra lá do pro futuro? Nada. O momento é o mesmo. Então, se a gente não consegue ser feliz agora, a gente não vai conseguir ser feliz com nada. Só que a felicidade, ela é 100% interna. Então, essa falta de sentido e de consciência realmente em relação ao que é a vida e quem nós somos, eu acho que faz com que a gente enche o nosso copo com um monte de coisa inútil. Um monte de problemas que são temporários. Aí volta para aquela tua questão inicial em relação às expectativas que tu coloca. Quando tu não tem um propósito de vida, as expectativas são sempre vinculadas ao externo, né? Eu acrescentaria, além desse ponto que tu trouxe sobre um sentido, né, um propósito de vida, um porquê estar vivo, né? Eu acrescentaria o seguinte, eu acho que a gente passou muito tempo voltado para o fazer e para o ter. E o nosso valor ficou muito associado a isso, ao externo, a tudo que envolve o externo. Quando eu digo isso, eu me refiro ao ter, inclusive, pessoas, porque a gente olhou para isso dessa forma. E esse olhar para o externo, contínuo, faz com que eu me abandone internamente. E esse abandono de mim mesmo vai criando um buraco tão grande dentro de nós, de um vazio existencial tão grande, é tanta falta que a gente sente de amor próprio, de autocuidado, de autorrespeito, de preservação, de acolhimento, de cuidado de si. Ficou tão grande esse buraco e a gente não se deu conta que isso foi acontecendo, porque a gente está ocupado no fazer e no ter, que chegou um ponto que o copo encheu de nada e a gente busca no externo tudo que pode preencher aquele vazio. E buscamos em coisas imediatas, prazeres imediatos, e ainda continuamos buscando preencher esse vazio no ter ou no fazer. Então eu começo a iludir que aquele salário, aquela pessoa, aquela situação, quando eu tiver, vai me preencher. E principalmente em relação à busca desse amor no outro, né? Alguém que me ame, o julgamento do pai que não me ama o suficiente, da mãe que não me ama o suficiente, do afeto que eu não recebo o suficiente do meu marido, dos meus filhos. Então eu olho para o externo e busco esse preenchimento, essa sustentação do meu vazio interno enlouquecidamente, porque isso fica tão grande, que eu não dou mais conta. Entram depressões e ansiedades em busca inquietante de preencher esse vazio, que a gente não percebeu que ele foi se formando no decorrer dos anos. E a gente não percebe que ele só será preenchido conosco, com nós mesmos, com o nosso amor próprio, com o nosso autocuidado. Então, quando a gente está já num nível de autoabandono tão grande, de tristeza e depressão e ansiedade, qualquer fagulha vai encher o nosso copo e transbordar. Exato. E é uma coisa assim que tu comentou dessa busca fora. Sempre que a gente buscar fora por coisas assim, a gente vai querer sempre mais do mesmo. E sempre, porque assim, tu compra um negócio novo, aquilo te dá dias de alegria, de satisfação. Depois aquele vazio volta e tu quer outra coisa nova. Então é uma busca incessante. Porque se a gente não parar para a questão principal de refletir sobre assim, o ponto mais importante do nosso sofrimento, a gente tá longe de casa. Porque assim, ó, a nossa casa é o amor. Nós somos o amor. A conexão com o amor é estar em casa. E desde sempre a gente vive uma vida resistindo a esse amor, fugindo dele, vivendo uma vida que não é natural pra gente.
E essa distância que a gente tiver do amor, e esse amor não tá fora de nós, é o amor por nós mesmos. Quanto mais distantes a gente tiver da gente, maior vai ser esse vazio. Sim. E até que a gente não observa esse vazio dessa forma, ele nunca vai preencher, porque a gente sempre vai buscar fora. Eu digo isso, assim, que isso é uma coisa difícil da gente identificar, porque esse vazio existencial, ou uma depressão, ou uma confusão, a gente se sentir perdido, é a maior dor que a gente pode ter na vida, porque não é um problema físico como uma doença. Porque não é um negócio localizado, não é um problema financeiro, não é um problema que é palpável. É uma falta de alguma coisa que tu não sabe o que é. É uma falta de alguma coisa, assim. E a gente olha pra isso assim, sempre gosto de falar sobre isso. Por que os cachorros, os animais, os bebês quando nascem, eles são tão seguros, são tão felizes, são tão incompletos assim? Porque eles têm esse amor que eles trazem de onde a gente veio de antes de estar aqui. Eles trazem esse amor de casa dentro deles muito nítido. Para eles, o sentimento de amor e de pertencimento e de unidade é tão palpável como é palpável a água para um peixe. Ele é assim, e o ser humano é para ser assim. Um ser humano sem sentir o amor como um peixe sente água, ele morre internamente. E a gente vê isso, né? Cara, olha o que a gente fez com o nosso mundo, pessoal. É só olhar pra isso. A gente tá se matando entre os outros, competindo uns com os outros, jogando lixo no planeta, destruindo tudo. Por quê? Porque a gente se esqueceu de quem a gente é. A gente esqueceu que mesmo que a gente seja seres individuais, nós somos um. Porque o que nos separa entre nós? Um corpo. E depois que a gente morre, que não existe o corpo, a gente volta a se unir em consciência, em coração e amor. O amor não tem separação. O caminho mais próximo pro outro é esse caminho do amor e do coração. Porque o que nos separa é uma mente. É a gente acreditar que a gente está separado. Só que isso não existe. E a gente se esqueceu disso porque é a hora que a gente fez com o nosso mundo. Um planeta que é um paraíso, a gente consegue destruir por causa dessa ignorância, desse esquecimento, dessa inconsciência, né? E essa vida movida pelo fazer e pelo ter. Associando que isso é o que me dá valor. Exatamente. Isso é quem eu sou, o que eu faço, né? O que eu conquisto, o que eu realizo. Se eu desenvolver essa capacidade de amor interno, eu não permito que coisas externas invadam esse meu espaço. Porque se eu me respeito, é natural que eu não permita que o outro me desrespeite. Se eu cuido da minha saúde e eu faço por mim, eu entendo que o outro também tem uma responsabilidade sobre a saúde dele, sobre as escolhas que ele faz em relação ao interno dele. Eu não posso me responsabilizar pelas escolhas do outro. E é muito importante porque não se trata de falta de compaixão com a dor do outro, mas sim saber compreender aonde termina o meu espaço e começa o do outro. Separar o que é uma dor minha e uma dor do outro. Compreender que aquela pessoa tem que desenvolver dentro dela também um processo de amor próprio, de autocuidado, de autopreservação. E isso cabe a ela. E eu tenho que cuidar do meu espaço também. Então, me parece que quando tu desenvolve essa capacidade de cuidado, de autoestima, autoconfiança, autorrespeito, né, o nome que quiser dar, naturalmente tu consegue colocar essa barreira e esse filtro, né, quando vem algo do externo. Peraí, isso é meu ou é do outro? Se eu não tenho interferência sobre as escolhas do outro, se eu não tenho autonomia sobre a vida do outro, o que vai resolver eu pegar o problema do outro e trazer para dentro do meu copo? Porque se resolvesse, até valeria, né, Lu? Me dá aqui um pouquinho da tua dor, eu vou trazer para o meu copo, vou sofrer junto contigo, porque isso te alivia. Se resolvesse, eu acho que teria um motivo, pelo menos, para a gente trazer o problema do externo para dentro. Mas ele só se torna um peso para mim, mais nada. Exato, e tu tava falando assim, eu me dei por conta de que muitas vezes a gente faz isso. Tu tem uma pessoa com problema, a gente quer ajudar, porque tu ajudar a pessoa e levantar ela, isso faz tu se sentir importante. Isso faz tu se sentir amado, porque tem uma grande diferença, uma grande reversão ou até uma perversão do que significa propósito de vida. Porque a gente imagina que um propósito de vida é tu fazer uma coisa pelo mundo, é tu mudar o mundo, é tu ajudar as pessoas, é tu fazer...
e não tem a ver com isso. O propósito de vida é cuidar de si mesmo, porque o cuidar de si mesmo muda o mundo. Então, não é o único mandamento que a gente tem que seguir na vida não é tirar o outro do chão, é se acolher, é cuidar de si mesmo, porque assim, tu só consegue ajudar uma pessoa se tu estiver feliz. 2 fudidos não fazem nada. Tu tem um fudido e tu lá lamentar as mágoas com ele, não vai mudar nada. Só que agora uma pessoa feliz, ela ensina, ela ajuda pelo quê? Pela vibração. Porque tudo na nossa vida é consciência e energia. Isso é claro. Isso é claro. Tu intencionar um copo de água para uma pessoa com boas intenções, vai fazer ela ter saúde. Tu intencionar um copo de água com más intenções, aquele copo vai fazer mal. Ou seja, tudo na nossa vida flui pelo invisível. Não pelo aquilo que é palpável, mas tudo é questão de energia. Então tu ajuda um planeta a evoluir só pela tua consciência, só pela tua vibração, Então assim, por isso que a tarefa mais positiva que a gente pode fazer, o maior ato de amor que a gente pode fazer pela humanidade no geral, é cuidar da gente mesmo. É se amar, é se acolher, porque isso emite uma vibração de amor. Sabe como que eu gosto de representar isso para as pessoas entenderem um pouco desse invisível? Nós estamos todos interligados por uma grande teia. Imaginem vocês que nós somos pontos, como se fôssemos pontos de luz e um ligado ao outro, formando uma grande rede de pescador, vamos imaginar assim, que circula todo o planeta. Nós vamos falar só de planeta agora. Inclusive o planeta em si, como se nós fôssemos uma rede única que interfere e é interferido por esse todo. Quando eu estou vibrando numa energia mais elevada, que a mais elevada de todas seria o amor, mas tem também a ternura, a compaixão, a alegria, né? Eu emito a minha luz, a minha vibração para essa rede, interferindo no todo. Então, só o fato de eu estar bem, eu já interfiro no todo. E eu acho que é isso que falta a gente olhar, porque eu acho que a gente foi muito mais ensinado, Lu, a se anular em nome do outro. Se anular as nossas vontades, os nossos sentimentos, o nosso bem-estar, para deixar o outro bem. E isso seria um ato de amor. Só que, primeiro, eu não vou resolver nada na vida do outro, e eu vou estar baixando a minha frequência para muito rasa. Então eu vou ser mais uma consumidora da rede do que alguém que está contribuindo com a rede. Eu acho que essa é a grande distorção que nós somos ensinados. Exatamente. Isso que tu falou é um exemplo claro da perversão feita pelas trevas. Porque assim, a gente se vê pequeno é um problema. A gente se vê pequeno e esquecer da nossa essência divina que nós somos é um problema. Porque não tem nada legal de uma humildade falsa para o outro não se sentir inferior a ti. Uhum. Porque o outro é igual a ti. Então assim, quando a gente no profundamente, que nem a gente estava comentando sobre isso ontem, a gente não tem medo de ser pequeno. A gente tem medo do amor. A gente tem medo de ser grande demais. A gente tem medo de ser quem nós realmente somos. Porque isso literalmente chama atenção. Isso brilha. Então, assim, essa questão ali de se ver pequeno para ajudar o outro, que isso seria um ato de altruísmo, que isso foi confundido com iluminação. As antigas tradições falavam assim, tu tem que se anular, reprimir tuas vontades para ser iluminado. Só que isso é uma perversão. Qual é o sentido da vida? Se a natureza de Deus é a felicidade e a alegria e tu é uma expressão de Deus, qual é o sentido da vida de tu se anular, de tu ser triste, de tu ser pequeno? Deus é grandeza e você também, nós todos somos uma grandeza. Por isso que nós somos uma expressão única de uma luz eterna. Nós somos um ser eterno, livre, poderoso, e o poder que nós temos ao ser poderoso não é um poder de domínio, é um poder da presença divina do amor. Eu acho que é por isso que a gente tem tanto medo de ser poderoso, porque a gente vê as referências de poder que a gente tem na nossa sociedade e é um poder muito de dominação, um poder do mal. Só que o nosso verdadeiro poder é a presença divina do amor. Não é um poder que diminui o outro, é um poder que conecta o outro. E a anulação que se falava e que foi interpretada errada era a anulação do próprio ego, né? O que é o ego? É essa parte nossa que se vê separado do todo, que luta contra o todo porque se vê sozinho,
que compete, que se sente diminuído, ou que busca um poder contínuo. É esse ego que a gente tem que abandonar, né? E não a nossa felicidade, o nosso autocuidado, o nosso amor próprio. Então, acho que isso trouxe uma distorção tão grande que a pessoa, quando ela se anula, parece que ela está fazendo um ato de caridade. De humildade. Né? De humildade. E é justamente ao contrário, né? Porque é que nem essa questão ali, que é muito mal visto, essa questão do ego, assim, até que tu vai nos ritos espirituais, assim, porque o ego é visto como uma coisa ruim. Só que se a gente for parar pra pensar, o que é o ego? É a nossa criança, que nunca conseguiu compreender nada de forma clara. É uma criança ferida. Porque assim, ó, tu só vai atacar o outro, tu só vai ser mal se tu tiver com medo. Então o ego, a gente não tem que, nem dizem, né, tu tem que matar teu ego. Tu não tem que matar teu ego, tu tem que iluminar teu ego. Tu tem que lembrar ele de quem ele realmente é. Que ele é o próprio amor, ele não precisa buscar por o amor. A gente não precisa nunca buscar o amor já está em nós, a gente tem que buscar as barreiras que a gente construiu contra ele. Isso é uma frase do Rumi, muito interessante. Não busque o amor, entenda as barreiras que tu construiu contra ele, porque o amor é abundante, é a fonte da vida. E tu também é uma expressão da fonte da vida, ou seja, assim, o que é uma fonte? É uma coisa inesgotável, que não acaba. Não é uma coisa, uma expressão, é uma coisa inesgotável, a coisa mais poderosa que existe. Isso é o que nós somos. Nós não somos um ser de amor, nós somos o próprio amor. E talvez essas barreiras, quando tu traz, talvez a maior delas seja o medo, né? E aí tu volta pro ego. Medo de não ser amado, medo de não ser suficiente, medo de não ser importante, medo de não ser reconhecido, os medos do fracasso, medo da solidão. Todos os medos talvez sejam realmente essas barreiras que impedem da gente enxergar quem a gente realmente é. E essa dificuldade tão grande de aceitação daquilo que a gente é, de como a gente está manifestado aqui, né? Claro que se nós olharmos para a nossa alma, para nossa, enquanto espírito, nós somos extremamente completos. Mas quando nos encarnamos, a gente vem com as competências, com as habilidades, com as características específicas para aquilo que tu veio. Então tu não vai ter todas, porque senão nós não seríamos diferentes, nós seríamos iguais. Então valorizar que aquilo que tu veio é o que tu precisa para alcançar esse teu bem-estar que tu tanto busca. E o outro tem características diferentes, por quê? Porque o propósito dele é diferente. Então essa aceitação do eu dentro enquanto unidade, né, dentro dessa totalidade e essa parte divina que está em mim, base exclusiva do meu jeito de ser. E aceitar isso com uma leveza, uma expressão natural da vida, como uma experiência bacana que a gente vem desfrutar aqui, seria tão mais leve, né? Mas vejo que as grandes dores, elas são relacionadas a isso, essa não aceitação do que a gente é em essência, do nosso corpo, da realidade que a gente está. Então parece que tudo está errado, tudo fica parecendo errado. É claro, né? Porque vai da gente entender também, olhar de fora da vida. A vida é como se fosse um filme, é um sonho. E a gente vem várias vezes para esse planeta, cada vez num papel diferente. Uma vida a gente vem como uma pessoa de muito dinheiro, outra vida a gente vem como um mendigo, outra vida a gente vem como uma criança que morre aos 5 anos, outra vida a gente vem com câncer, outra vida a gente vem com não sei o quê. Cada vida é uma experiência diferente, cada vida a gente assume um papel diferente. E a gente que foi ensinado a ver a vida como assim, como se tivesse fim, como se tivesse só essa jornada, a gente fosse só isso. Só que a vida, ela é eterna. A gente é um ser eterno. E só que olha como é distorcida que a gente aprendeu. A gente é ensinado a lutar pela sobrevivência. Como é que tu consegue ensinar a sobrevivência para um ser que é eterno? Entende como isso nos limita? A consciência e a percepção que a gente tem pela vida é o nosso verdadeiro poder. Então tudo na nossa vida está ligado à consciência. E a consciência como a percepção da vida. Em relação a quem nós somos, ao que é a vida. No geral, é olhar de fora, porque se tu entender que assim, que tudo isso é um sonho, que a gente vem passar umas férias aqui fora de casa e depois a gente volta para casa, o que tem realmente importância?
A gente que quer polarizar as experiências, ter tudo bem, porque a gente se sente inseguro. A gente não tem fé suficiente para encarar uma tristeza de frente. A gente não tem fé suficiente para encarar uma dor de frente, um sofrimento de frente, uma perda de frente. Porque a gente se sente inseguro. Só conforme tu começa a lembrar da tua essência divina, conectada com tudo, que tu é a própria natureza, tu é a própria vida, tu é o próprio Deus, tu tem coragem para enfrentar uma tristeza. Porque o segredo da vida não é tu ter só felicidades. O segredo da vida é tu viver todas as emoções. Só que a maior coragem que precisa ter é para viver as emoções como uma experiência. E conseguir se separar disso. Entender que a gente não é a tristeza, que a gente não é o medo, que a gente não é... Mas que isso é uma experiência que a gente está enfrentando. Então, esse olhar de fora das situações é o que te traz uma paz e uma alegria maior. Mesmo em momentos de tristeza. Tu conseguir estar lá no desespero e se manter dentro de si, é a inteligência emocional, é a sabedoria. A sabedoria não é tu conseguir sair do desespero para a alegria. A sabedoria é tu conseguir enfrentar o desespero sem sair de si mesmo. Enfrentar o desespero dentro de si. Se acolher no desespero. Porque tu ser positivo, tu falar que o mundo é bonito quando tá tudo bem na tua vida, qualquer um faz. Tu ser positivo quando tá tudo com sucesso, qualquer um faz. Agora, a pessoa que consegue enfrentar a dor, que consegue manter a esperança e o entendimento e a tranquilidade num momento de desespero, isso sim é força. Só que para isso tu tem que ter a sabedoria e a consciência de fora da vida. E entender que a gente está aqui de passagem, num pequeno passeio, num filme. Nada tem importância. Se for para pensar assim, nada tem importância. E a única coisa que realmente existe é as relações de amor. Todo o resto é uma ilusão transitória. São problemas transitórios, que depois que a gente morrer, a gente vai se arrepender por ter perdido tanto tempo em preocupação. A gente não tem motivo para se preocupar. Talvez por isso que a gente tenha tanta resistência à morte, né? Que a gente evita falar sobre isso. Porque parece que tudo vai acabar. E mesmo isso não nos permite saborear a experiência. Exatamente. A consciência de morte, além de entender que isso é só uma pequena passagem, ela nos traz a sabedoria de eu poder aproveitar essa viagem com tudo que ela tem de bom para me trazer. E aí quando tu olha dessa forma que tu fala, né? Daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Quando a gente está com um problema, quanto realmente ele tem valor para mim colocar dentro do copo? Se a gente olhar por essa expansão toda que a gente está trazendo, uma situação que está acontecendo na nossa vida, um desconforto, o quanto vale a pena eu trazer para dentro de mim isso como um peso, se eu olhar de fora e entender esse significado maior. Sabe como que eu visualizo muita gente, Lu, quando a gente fala sobre isso? Vivendo com a cabeça olhando para o chão, assim, sabe? É como se tivesse tão sufocado dentro do seu mundinho, do mundo dos seus pensamentos, das suas fantasias, dos seus delírios, das suas expectativas, criando histórias dentro de si, que não consegue levantar os olhos e olhar para fora. Está tão sufocado nesse universo interno que não consegue apreciar o céu, as estrelas, a vida, a natureza, o seu próprio corpo, as pessoas à sua volta. Tudo aquilo que tu percebe quando tu ergue os olhos. Então parece que aquele mundo, quando eu estou enclausuradinho nele ali, eu só tenho aquilo. E se eu olhar só para aquele buraco ali, eu não tenho esperança de nada. Eu não tenho como despertar para algo maior se eu não levantar a cabeça. Hoje eu acho que a gente está tão alienado, e muito, eu acredito que em função do excesso de telas que nos aliena muito, que é como se nós estivéssemos seguindo uma manada que está indo para o brejo, sabe? Que leva só a alienação, a dor, ao sofrimento. Parece que está indo um senso de urgência absurdo, um desleixo consigo mesmo, porque eu tenho o senso de urgência do fazer, e a primeira coisa que eu abro mão é de mim, então eu só fico movido por algo externo.
E aí vai seguindo um atrás do outro, porque isso parece que é o normal, que se tu não tiver muito consciente de si, muito consciente, muito conectado contigo, muito conectado com o presente, refletindo, fazendo perguntas, olhando um pouco mais à distância, num piscar de olhos tu tá na manada. Tá, é claro. É muito fácil tu ser engolido e levado pela manada. E também muito difícil permanecer fora dela com consciência. Porque na manada não tem consciência. É um estado automático de viver sem pensar o que tu está fazendo da tua vida. O que tu está deixando de fazer na tua vida. Se tu morresse hoje, como é que tu avaliaria a tua trajetória aqui? Em relação à experiência de vida? O que tu deixa quando tu parte? Porque tu só vai deixar, né, aquilo que tu existiu, aquilo que tu relacionou, aquilo com que tu se conectou. Tu esteve conectado com o mundo ou tu esteve alienado só em corpo, vivendo aqui? Exatamente. O que tu tá fazendo com o teu corpo? Que quando tu te enche de atividades, a primeira coisa que tu larga é o cuidado com o corpo, tu começa a comer para preencher vazio, tu para o exercício porque tu não tem mais tempo, tu para o lazer porque tu não tem tempo, tu larga a família porque tu não tem tempo. Para quê? O que tu tanto tem a fazer? O que tu tanto tem a construir? Onde tu quer chegar? Aonde tu quer chegar? Cuidado que tu tá colocando teu valor sempre no fazer e no ter e tá esquecendo de quem tu é. O que tu está fazendo? Olha o teu copo, vira ele na mesa, olha coisinha por coisinha, o que é problema do outro, devolve para o outro, porque tu não tem o que fazer se é do outro. Quando tu cria planos e sonhos para ti, cria planos que tu possa cumprir, que não dependam do outro, porque tu tá vulnerável à tua felicidade. Então, olha mais para dentro, se conecta mais com o teu interior e coloca uma missão para ti. Tu quer um propósito? Coloca ele. Eu preciso estar bem, eu preciso gerar bem-estar dentro de mim, eu preciso criar um ambiente em torno de mim mais pacífico, eu preciso sorrir mais, eu preciso agradecer mais, eu preciso me permitir experimentar o que a vida tem, com leveza, com suavidade, me conectar mais com as pessoas, com a natureza, com o planeta. E se a gente não fizer isso, facilmente a manada vai nos levar para o brejo. Isso que tu fala é o que é espiritualidade. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é tu voltar a se sentir como uma criança se sente, só que com consciência. O que a gente precisa na vida além da paz, além da felicidade, além do amor? O que tem de mais importante do que isso? E nada externo te dá isso de verdade. Nada externo te preenche. Vamos olhar com realidade, pessoal. As estruturas de poder da nossa sociedade te levam cada vez mais para o fundo do poço. Cada vez mais. O sistema de saúde não é um sistema de saúde. É um sistema de manutenção de doença. O sistema alimentício não é um sistema de nutrição. É um sistema que te adoece. O sistema de entretenimento não é uma coisa que te traz alegria. É uma coisa que te distrai. Todas as estruturas de poder da nossa sociedade te levam para alienação. Porque isso é o diabo. E isso é uma energia das trevas. A energia das trevas não é essencial. Não existe uma energia, essa força aqui é o mal. Não existe. A energia das trevas é uma energia que resiste ao amor. Que ela se nutre a partir do teu esquecimento de quem tu é. A partir do teu sofrimento, a partir dos teus medos. É assim que ela se nutre. Porque uma sombra não é essencial. Uma sombra é a sombra da luz. Se tu colocar a luz na sombra, a sombra vira luz. Ela deixa de existir. Então essa reflexão, esse passo atrás da realidade, do viver automático, esse silêncio que é necessário, muitas vezes, é o único caminho que vai te trazer de volta a tua liberdade. Porque a liberdade, a alegria, a paz, o amor é um direito teu de nascença. É quem tu é. É quem nós somos. Nós somos um espírito livre que vagueia por universos de uma maneira livre e eternamente tendo experiências boas. A gente escolheu essa alimentação aqui pelas experiências que tem. Só que lembra da tua essência divina. Nada na vida te prende. Nada na vida pode te ferir. A não ser tu.
ao permitir que os medos te consumam, a permitir que a tristeza te consuma, a permitir que essa autoimagem muito baixa em termos nos consumam. Mas se fora isso, nada na vida pode te limitar. Tu é infinito e ilimitado. Bota pra consciência o que significa isso. Bota pra consciência o que significa tu ser uma parte de Deus, uma parte da fonte da vida. Não existe nada mais poderoso que você no mundo. Não existe nada mais poderoso que a gente no mundo. Não existe nada nesse mundo que se compare a nós, porque nós somos expressões únicas. Então, traz isso para a consciência com verdade quando a gente diz isso. Não deixa só na mente, mas internaliza o que significa isso. E tu entende assim, ó, o que de pior pode acontecer contigo? Nada. Da dor tu não passa, da tristeza tu não passa. O que tem além da tristeza? Nada. O amor, o que tem além da dor? Nada. O que tem além da morte? A vida, a própria vida vem depois da morte. Então, é ridículo o que a nossa sociedade fez. A educação da nossa sociedade é ridícula. A política é ridícula, o sistema de saúde é ridículo. É tudo uma alienação, o entretenimento é ridículo. Porque tudo isso te aprisiona. Tudo isso te encaixopa numa forma de viver e de pensar a partir do medo. E o medo te mata internamente. O medo te mata. Quantas pessoas morrem aos 10 anos e só são enterradas aos 80? Por medo. O medo é o contrário do amor. Então, até que a gente não decide olhar para dentro da gente e refletir sobre tudo isso, não tem salvação. Não existe remédio que te cure. Tu é a própria cura. Tu é a própria liberdade, né? A gente é completo internamente. Tudo que a gente busca está dentro de nós. A abundância está dentro de nós. E se tu tiver com essa paz interna, tu consegue lidar com todas as situações do mundo e aproveitar o melhor que tudo isso tem a nos dar. Porque se tu está alienado, tudo é ruim, tudo entra dentro de ti de forma inconsciente. Se tu está consciente, tu sabe usar de tudo isso que está à tua volta com sabedoria, com exploração. Profundo, Lu? Eu acho que agora as pessoas vão pensar um pouquinho mais no que vai entrar para o copo. E precisa, porque senão a gente está vivendo num nível de adoecimento mental muito grande. Quando a gente está com o copo cheio, tu está transbordando de sentimentos ruins, tu está transbordando com uma frequência muito baixa e é o que vai acabar atraindo para a tua vida. Então, a gente atrai aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente olha, né? Exato. Então, vamos mudar os olhinhos, mudar a percepção, todos nós, porque isso é uma caminhada de todos, de todos. Nós falamos isso, eu e o Luan, mas nós vivemos essa busca diariamente. Diariamente a gente se ajuda um ao outro, a gente conversa sobre isso, a gente lê, a gente estuda, troca ideias para a gente irmos nos nutrindo com coisas novas, com coisas mais belas, com coisas mais sutis, com músicas que nos elevem a frequência, né, com programas que elevam a frequência, com conversas que elevam a frequência. Então, assim, ó, é um caminhar diário onde, sim, nós podemos nos ajudar, né, a despertar para essa nova consciência, trocando experiências. Tudo que a gente traz aqui é uma troca de experiências, mas a gente sempre deixa claro que é uma jornada contínua de despertar e que nós estamos aqui para crescermos juntos. E né? para a gente compartilhar assim, uns com os outros, tentar compartilhar as coisas com mais verdade, com mais coração, sem segundas intenções. O que a gente fala aqui é o que a gente falaria se a gente morresse amanhã. Eu falo por mim, o que eu falo aqui é como se eu não tivesse mais outra oportunidade de falar. Eu falo tudo que eu penso e com boas intenções, porque se eu morrer amanhã é o que eu deixei, entendeu? A gente fala com essa intenção assim de realmente colaborar como seres humanos que estão na mesma jornada, como irmãos na mesma jornada. Não existe uma salvação mágica, porque a gente está aqui para descobrir o que é essa salvação mágica. E entender que nós somos a própria salvação mágica. Então, é sempre uma questão de a gente compartilhar as coisas com mais verdade uns com os outros. E entender que assim, ó, nada na vida é tão importante ou tão significativo que tenha a permissão de tirar a nossa felicidade. Nada na vida, nenhum problema é tão grande a ponto de tirar a nossa felicidade. Nada merece essa atenção, né? A nossa alegria. A nossa alegria, a nossa liberdade.
Acho que tá bom por hoje. Tá bom, pessoal, para quem não conseguiu acompanhar o programa completo, vai no Instagram, nosso perfil é um perfil com o logo azul, e daí no link da biografia do nosso Instagram tem os links pro Spotify e pro YouTube. Daí tem esse programa e todos os outros lá. Quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais também, o Instagram da Josi é Josi Toigo e o meu é Toigo Luan. A gente posta alguns conteúdos lá também. Agradecemos muito a participação de você. Esperamos ter deixado algo novo no seu coração, uma pequena sementinha. É sempre muito bom estar aqui. Muito obrigada. Obrigado. Um grande beijo. Até mais.